Olá, família NCJ, que bom que você veio. Enquanto você toma o seu lugar, eu tenho um recado importante para você. Você está num lugar para recomeçar e uma família para você pertencer. O culto já vai começar. Então, se prepare, eleve a sua expectativa e vamos adorar juntos ao Senhor. Hoje, lá atrás, teremos nosso Ministério Kids, o nosso Avante Kids. Lá eles vão ser ministrados conforme a faixa etária deles. Então, agora se concentre, se conecte, porque vamos começar a nossa contagem regressiva. E não se esqueçam, no final do culto, abracem quem está do lado de vocês. Tenham um bom culto. Que Deus te abençoe e prepare-se para a nossa contagem regressiva. Até mais! Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis de número 37. E vamos para a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço o seu carinho comigo, que eu estou sem voz, não sei se você percebe, eu estou rouco, está doendo. Mas eu tenho certeza que em meio à minha rouquidão o Senhor vai falar ao seu coração. Que Ele possa ajustar aí o seu ouvido, para que você não se sinta constrangido com a minha falta de voz. Amém? Pessoas, deixa eu falar algo para você. Eu não sei quem estava aqui, eu não lembro quem estava aqui hoje pela manhã, mas que culto passamos hoje pela manhã, né? Pela manhã eu estou ministrando sobre as 12 tribos de Israel. Hoje eu ministrei sobre a tribo de Levi. Gente, foi uma palavra tremenda. Falei sobre a necessidade de pertencer. Levi significa união, pertencimento. E, que palavra forte, que palavra tremenda. Saímos impactados. Eu passei o restante do meu dia meio down ainda com a palavra. E que o Senhor me capacite para ministrar essa noite. Amém? Vamos lá. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 37, versículo de 5 ao 11. Gênesis 37. É um texto conhecido por todos. E eu leio na NVT da seguinte maneira: certa noite, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais.
Não foi só por conta do sonho que eles começaram a caçar José. Eles já não gostavam de José. Olha que top, você nem sabia disso, né? Você acha que José foi perseguido por causa de um sonho? Não, eles já não gostavam de José. Eles começaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 6: ouçam esse sonho que tive. Disse ele: estávamos no campo amarrando os feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por conta de seus sonhos e da maneira como os contava. Peraí, eles já não gostavam porque ele sonhou, e aí da hora que ele contou, odiaram ainda mais. 9. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho, não apenas aos seus irmãos, mas também ao seu pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e os seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Agora não era só o pai, não era só os irmãos, agora era o pai também. E o pai mandou ele ficar quieto. 11. Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas o seu pai se perguntou qual seria o significado deste sonho. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, Senhor. Senhor, ministra aos nossos corações nessa noite. Ministra, Senhor, aos corações que precisam de Ti, Pai. Senhor, como um vaso na mão do oleiro, queremos ser trabalhados conforme o Teu querer. Molda, Senhor, dentro de mim aquilo que precisa ser moldado. Senhor, transforma aquilo que precisa ser transformado. Senhor, que a Tua palavra nessa noite entre dentro de mim e que haja uma transformação de dentro para fora. Senhor, que cada semente lançada sobre este púlpito para a Tua igreja possa encontrar corações sedentos em Te ouvir, em sermos transformados pela Tua verdadeira palavra. Usa-nos, Senhor, para que o Teu reino possa ser engrandecido e que possamos avançar. Em nome de Jesus, aleluia e amém. Ei, você tem um sonho na sua vida? Você tem sonho de alcançar algo? Eu atendo várias pessoas durante a semana e uma das coisas que eu vejo é que muitas pessoas, elas desistem de viver porque elas pararam de sonhar. Porque elas não têm mais sonhos, elas desistiram de sonhar. Se eu perguntasse para você, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu maior sonho? Será que você tem sonhos sobre a sua vida? Antes de começar o culto, eu perguntei o sonho de um menino, e ele falou algo e eu achei incrível o teu sonho. Quando eu perguntei: cara, você quer ser jogador de futebol? Ele falou: quero. Eu falei: que massa, e onde você sonha jogar? No Barcelona. Eu falei: top. Porque ele tem a clareza do sonho dele. O sonho dele motiva ele a continuar. Agora, se tem algo que o inferno tenta sabotar na igreja, são os sonhos que a igreja carrega. Se tem algo que o inferno tenta paralisar em mim e em você, é os sonhos na qual você carrega. Quem tem o sonho de ser feliz, precisa erguer a mão. Quem tem o sonho de ter um casamento maravilhoso, quem tem o sonho de ter uma vida financeira estável, quem tem um sonho de ser um empresário, um músico, quem tem um sonho ministerial, qual é o seu sonho? E entenda que a partir do momento que você sonha, o inimigo vai se levantar
para matar o seu sonho. O inimigo vai fazer de tudo para com que você pare de sonhar. Se tem algo que o inferno odeia, é o teu sonho. Para alguém que sonha os sonhos de Deus para a sua vida, para o inferno é como se fosse uma granada sem pino. Uma granada sem pino, ela coloca em risco tudo ao seu redor. Quando você sonha os sonhos de Deus, você coloca em risco todos que estão ao seu redor, porque quando você vive o que Deus te chamou para viver, quem está ao seu lado será transformado pela sua decisão. Não é verdade? Agora, quando você não sonha, quando você desistiu de sonhar, quando você não vive os sonhos de Deus, é como se você fosse uma granada com um pino ainda colocado. Se você fosse uma bomba atômica desativada, não gera risco mais. Você, quando deixa de sonhar, não se torna mais um problema para o inferno. Quando você para de sonhar, você não se torna mais uma ameaça para o inimigo. Você é uma bomba atômica desativada. Você tem um potencial gigantesco, mas decidiu viver no anonimato. Você conhece alguém assim? Tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para conseguir, mas no meio do caminho falou assim: eu vou desistir, eu não vou tentar mais, eu não vou tentar de novo. Um potencial enorme adormecido. Agora, quando você entende quem você é, quando você entende aquilo que você carrega, quando você entende e você está disposto a fazer a diferença, quando você está disposto a fazer e a viver os sonhos de Deus para a sua vida, presta atenção em mim, você se tornou um problema para o inferno. Eu e você precisamos ser um problema para o inimigo e não ao contrário. Eu e você precisamos incomodar o inferno. Nós precisamos nos tornar um problema para o diabo. Por quê? Porque decidimos viver os sonhos de Deus. Entenda algo. Jesus, ele foi crucificado não porque ele era um cara bonzinho. Jesus foi crucificado porque ele era visto como um problema. Jesus, ele acabou sendo levantado como um problema. Ninguém crucifica caras legais. Ninguém crucifica uma ameaça. Ou o que não é ameaça, eles só crucificam quem ameaça. Existia naquela época uma conexão entre a igreja e o Estado. Existia um equilíbrio quando Jesus chegou, quando Jesus nasceu. Existia um equilíbrio entre o Estado e até onde o Estado tinha poder e até onde a igreja tinha poder. Existia esse equilíbrio. E aí vem Jesus e ele ameaça o sistema da época. Ele anda na contramão, e aí vem Jesus e ele ameaça os ritos religiosos. Aí vem Jesus e ameaça o equilíbrio que existia. Você lembra quando Jesus é interrogado lá em Mateus 22, 21? Quando perguntam para Jesus: ei Jesus, é certo pagar os impostos a César? E aí o que Jesus fala? Você sabe de Bíblia mais do que eu, tenho certeza. O que Jesus fala? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Aquilo lá foi uma afronta para quem ouviu. Jesus, ele não muda os princípios através de uma revolução. Jesus, ele não vem para incitar a ira. Ele não chega naquele ambiente e fala assim: ei, vamos quebrar a igreja, vamos destruir tudo, vamos fechar o templo, ei, vamos. Não, Jesus não faz isso. Jesus não vem com um discurso de ódio. Jesus, ele vem com uma mensagem de amor. Ele constrangia através do exemplo. Ele era a verdadeira luz. Irmão, guarda isso no teu coração.
Toda vez que uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Presta atenção no que eu falei. Quando um princípio verdadeiro se estabelece, tudo aquilo que é torto se autodenuncia. Jesus não precisou falar: não faça mais isso, não entregue, vamos derrubar o império. Jesus viveu o princípio, e aí tudo que era falso se autodenunciou. Você já viu uma imitação barata de um tênis? Você já viu um tênis que é uma imitação barata? Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo. Eu estou um pouco assim, porque na primeira vez que eu contei, minha mãe não estava aqui. Hoje ela está ali. O que aconteceu? Na época que eu tinha uns 11, 12 anos, talvez 10 anos, no dia do meu aniversário, anota bem aí, dia 21 de dezembro, eu ganhei um tênis, e desde aquela época eu já gostava de tênis. E aí eu ganhei um tênis cinza. Meu pai veio com um tênis pra mim. E eu olhei aquele tênis e eu falei: cara, um tênis. Um tênis da Puma. Que top, lindo, maravilhoso, um tênis da Puma, cara. Eu amo tênis. Eu fiquei todo exibido com aquele tênis da Puma que eu tinha. Era cinza, aquele tênis era legal. Tinha um animal ali. E beleza, eu usei aquele tênis. Até que eu olhei para o tênis de um amigo que era o original. Eu olhei para o dele, olhei para o meu. Eu falei: deixa eu olhar mais perto isso aqui. Não era Puma, era Puna. Eu falei: tem alguma coisa errada aqui. E aquilo para mim naquela época foi algo que veio muito forte. Eu fiquei com vergonha de usar algo falsificado do lado ou na presença daquilo que era verdadeiro. Pegou? Você não pegou, né? Quando eu vejo o que é verdadeiro, se eu estou vivendo uma mentira, eu fico com vergonha. Sabe aquela camisa da Nike? Não é Nike, é Mike. Quando você coloca algo verdadeiro ao lado daquilo que não é, ninguém precisa falar nada. Você sabe que não é verdadeiro. Quando a pessoa vem e fala: não, porque eu sou santo, porque eu sou não sei o que, porque parari, parará, é um discurso maravilhoso. E aí quando você vive algo, mas você não fala, a pessoa se autodenuncia que não é. Faz sentido isso para você? Quando eu vivo a verdade, aquilo que não é verdade se autodenuncia. O falso sempre passa vergonha e ninguém precisa dizer que é falso. Foi assim com a chegada de Jesus. Jesus não precisou combater as mentiras que já existiam, porque a presença dele já revelava a inverdade da religião. Então, Jesus viver o certo fez com que quem não vivia o certo quisesse matá-lo. Isso acontece, ou talvez aconteceu com você. Quando você falou assim: eu vou viver o certo a partir de agora, eu vou honrar, eu vou ser santo, eu, pastor, vou dizimar, eu, pastor, vou viver uma vida reta, tudo ao seu redor vai querer paralisar você, não é verdade? Tudo ao seu redor vai querer paralisar você. Quando Jesus chega, a mentira vai embora. Quando Jesus chega, o pecado vai embora. Quando Jesus chega, tudo aquilo que não é verdadeiro se autodenuncia. Tudo aquilo que é falso não aguenta a presença de Jesus, do Jesus verdadeiro. A paixão de Jesus pelo povo, o amor de Jesus pelo povo, denunciou a falta de paixão dos religiosos. Lembra que Jesus curou uma mulher no sábado? E aí foram brigar com Jesus, por quê? Porque não podia curar no sábado. O que você estava fazendo? Mas querido, você está esquecendo que eu mudei a vida de uma pessoa? Não importa a pessoa, importa o que você fez. Quero fazer um convite para você essa noite. Olha para mim. Quando eu e você falamos em viver os sonhos de Deus,
eu quero que você pare de tentar viver os teus sonhos com a força do teu braço. Comece a viver os sonhos de Deus de verdade. Começa a viver os sonhos e a vontade de Deus de verdade. Não precisa fazer força, porque tem a ver mais com o lugar certo e fazer o que é certo do que com a sua vontade. Quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Quando eu sonho os sonhos de Deus, toda a minha vontade cai por terra. Sabe por que mataram Jesus? Porque a verdade que Jesus carregava matava a inverdade de quem estava perto. Porque a paixão que Jesus demonstrava matava a falta de paixão de quem caminhava perto de Jesus. Sabe por que mataram Jesus? Porque a compaixão dele mostrava e revelava a incompaixão daquele povo. Lembra num episódio quando uma mulher vem e ela quebra um perfume caríssimo, um nardo caríssimo, e unge o Senhor e seca-o com os seus cabelos. Os discípulos, a gente lembra que era Judas, né? Judas falou, mas na Bíblia está Judas e os discípulos falaram: o que você está fazendo? Por que é que você está fazendo isso? Você está desperdiçando. Poderíamos vender e então alimentar várias pessoas. Mas a generosidade dessa mulher revelou a falta de generosidade daqueles que estavam ao redor de Jesus. Acharam que era um desperdício. Mas presta atenção em mim aqui. É sempre assim. É sempre assim. Quem não teve um encontro com Jesus, quem não teve um encontro verdadeiro com Deus, sempre vai achar que é um desperdício aquilo que nós achamos que é a adoração. Você não entendeu? Durante o louvor, talvez não hoje, mas em algum momento da sua vida, você estava ali adorando o Senhor, no auge da sua adoração, e alguém ao seu lado rasga o coração. Alguém ao seu lado vai lá e se deita no chão, chora, dá glória. Aí você fala: para que isso? Para que isso aí? Para que ficar? Para que? Para que tá se achando? O Senhor trabalhou no meu coração. Sabe por quê? Porque eu não sei de onde o Senhor tirou essa pessoa. E ele estar adorando ao Senhor com todas as forças, para ele é algo irreal, é algo impensável. E ele estar diante do Senhor faz com que ele rasgue o seu coração. Quando uma pessoa rasga o seu coração diante do Senhor, eu abro o meu coração e eu falo: Senhor, obrigado por ter salvo essa pessoa. Obrigado, Senhor, por ter colocado ela aqui. Eu não posso achar um desperdício quando alguém adora mais intensamente do que eu. Eu preciso entender por que é que eu não estou adorando assim. Mas pastor, você está falando isso? Porque quando você está vivendo os sonhos de Deus para a sua vida, isso vai revelar a falta de sonhos de quem não está, ou de quem está ao seu redor. Gênesis 37:5, que lemos, fala que José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. O que gera o ódio então nos irmãos de José não foi só o tipo de sonho que ele teve, mas foi o fato de José sonhar. Foi o fato de José sonhar. Querido, tem pessoas que vão tentar resistir aos sonhos que você carrega, só pelo simples fato de você ainda estar sonhando. Eu vivo isso. Ei, o seu sonho precisa ser tão grande. O seu sonho precisa ser tão grande que quando você contar o seu sonho para alguém, a pessoa fique constrangida de ouvir. Será que você tem algum sonho assim?
Será que quando você conta o teu sonho para alguém, essa pessoa fica constrangida de ouvir e fala... E aí você entende que só Deus é capaz de te levar àquele lugar. Talvez o teu sonho é ter a sua vida transformada, eu não sei. Mas muitas vezes os sonhos que eu carrego, e quando eu falo, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sonho como igreja, aquilo que eu sonho como pastor, aquilo incomoda as pessoas, porque eles já pararam de sonhar. Quando eu começo a falar, gente, os sonhos que eu tenho para esta igreja é isso, eu vejo que alguns eles dão uma afastada assim e falam... Quando eu falo que chegaremos a uma igreja com 5.000 pessoas, quando eu falo que teremos 10 igrejas sobre o guarda-chuva da NCJ, quando eu falo que teremos uma escola com princípios e ensinamento cristão, muitas pessoas duvidam, mas eu não me importo, porque o Deus que deu a visão entra com a provisão. Se o Senhor colocou algo na minha vida, não importa o que você acha, eu vou caminhar para lá, porque é isso que me motiva. E se no meio do caminho você não acreditar, ok, eu vou chegar lá com você, vai ser mais legal. Mas se você não quiser, tudo bem, eu vou chegar lá sozinho, porque eu sei que eu vou chegar. Eu sei que eu vou chegar. O meu projeto de vida não é em mim. O meu projeto de vida é para essa geração que está lá atrás. É para eles continuarem um legado. O meu projeto de igreja é 20 anos de igreja. Não é agora. São 20 anos que nós vamos construir algo. E quando eu sei, eu preguei isso hoje pela manhã, quando eu sei aonde eu vou chegar, as dificuldades do dia a dia não têm poder para me paralisar. Quando eu sei a promessa que eu tenho, não é uma falta de dinheiro que vai me paralisar, não é a minha reputação sendo colocada em xeque que vai me paralisar. Eu sei aonde eu vou chegar, eu sei os sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Você também tem essa clareza e essa certeza em relação aos sonhos que o Senhor tem no seu coração? Quando começamos, há 2 anos atrás praticamente, vinham para nós e falavam assim: cara, você está sonhando tudo isso? Mas você é louco. Plantar uma igreja. Hoje nós estamos aqui, mas nós começamos no 2º andar de um prédio escuro, numa rua que não passava ninguém, onde tínhamos lá 30 cadeiras, 40 no máximo, e nunca lotou. E aí falaram, daí veio essa oportunidade, eu falei, nós vamos para lá, gente, mas tem dinheiro? Não, não tem. Mas e aí, vai ter gente para encher? Não vai. Mas nós vamos, porque eu sei aonde a gente vai chegar. Você ter chego aqui é resposta de oração. Mas deixa eu falar um negócio para você, eu sabia que você viria. Eu sabia, porque o Senhor já me mostrou. Então, gente, arregaça as mangas, porque eu preciso preparar você para as 4.900 pessoas que vão chegar. Você precisa estar pronto. Eu não senti muita força nesse amém aí, Betão. Eu não senti muita força. Muitos olham para aquilo que nós somos e pensam que não faz sentido o que nós vivemos. Mas não precisa fazer sentido, porque eu e você, nós não podemos nos mover por aquilo que vemos. Nós precisamos nos mover por aquilo que nós cremos. Por aquilo que nós cremos. Esses dias eles estavam perguntando, pastor, e aí? Eu falei, cara, eu já estou com o radar ligado para ver um outro ambiente. O pastor nem encheu aqui ainda. Eu falei, querido, eu não estou vendo por aquilo que eu vejo. Eu estou caminhando por aquilo que eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que o Senhor vai mandar. E o Senhor, semana após semana, acrescenta os salvos. Ei, você está aqui não é por acaso. Você está aqui não é por acaso. O Senhor quer usar você, a sua família. Por isso precisamos sonhar juntos. Se Ele permitiu a visão, se Ele permitiu o sonho, ei, Ele vai entrar com a provisão e com o sustento. Se Ele prometeu para você um casamento, Ele vai sustentar. Se Ele
ele prometeu uma empresa, ele vai sustentar. Se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Cabe a você confiar na promessa do Senhor. Cabe a você confiar na promessa do Senhor, porque a nossa ousadia vai constranger aquele que decidiu não ser mais ousado. A nossa coragem vai constranger aquele que teve medo. A nossa busca por santidade vai constranger aquele que decidiu se entregar aos prazeres do mundo. O nosso amor pelas pessoas vai constranger quem decidiu andar sozinho. O nosso nível de honra vai incomodar quem decidiu viver na desonra. A nossa busca pela palavra, pela fidelidade na palavra, vai constranger aquele que quer pregar pelas suas emoções, que quer usar a igreja para os seus prazeres. O nosso nível de obediência incomoda quem vive na desobediência. Viver os sonhos de Deus é arriscado demais, mas é a única maneira que nós podemos ter segurança. A Bíblia diz que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Você lembra disso? Ele teve um chamado. Pedro se levantou e andou sobre as águas, mas os outros discípulos não andaram sobre as águas. Não fala que os outros discípulos então saíram também e começaram a caminhar. A Bíblia não fala. Nenhum fez isso. E muito provavelmente, se uns de nós estivesse naquele barco lá que Pedro voltou, quando Pedro entrasse ia falar: olha aí, ó, tá tudo molhado agora, ó. Ah tá, era tu então que ia falar isso. Ó, deu uns passos aí, afundou, ó, tá se achando, ó. Por que não conseguiu ficar em pé? Quando chegou perto do homem lá, afundou. Ah, bem feito, eu sabia que tu não ia dar conta. Ei, Pedro foi audacioso, foi corajoso, e ele fez aquilo que aos olhos humanos era impossível fazer. Por isso que o nome dele está na Bíblia e o relato está lá, e não é nem o meu e nem o seu, porque talvez Deus está nos chamando para viver o impossível, para viver o renovo, e nós não temos coragem de colocar o pé para fora do barco. Nós não temos coragem. Aquilo que Pedro viveu, ele é muito maior do que aquele relato que está na Bíblia, porque Pedro era pescador e ele sabia que aquilo que ele jogasse no mar ia afundar. Ele viveu lá. Ele sabia que se ele botasse o pé, ia afundar. Racionalmente falando, era impossível ele fazer o que ele fez, mas ele fez, porque ele foi um homem que acreditou no impossível. Você acredita no impossível? Qual é o impossível na sua vida que precisa acontecer? Qual é a cura impossível que precisa acontecer na sua vida? Qual é o milagre que precisa acontecer? Por quê? Porque quando você precisa de um milagre, quando você precisa do impossível na sua vida, você está pronto para o Senhor começar a agir. O Senhor, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre, sim ou não? Por isso que quando você desperta para o seu propósito, despertam opositores também. Quando você se posiciona, você fica prontinho para levar pedrada. Não é verdade? Quando você fala assim: pronto, a partir de agora a minha vida vai mudar, se prepara, filho, porque tu vai levar porrada até debaixo da onde você não sabe de onde vem. Quando você desperta para os seus sonhos, ou melhor, quando você desperta para os sonhos de Deus, despertam os ladrões de alegria. Quem daqui um dia falou assim: Deus, agora vai, agora vai, tô feliz, Deus, agora, olha, agora tá tudo indo, recebi um aumento, agora os clientes estão vindo, agora meu casamento tá bem, e aí tu abre a boca e declara: meu, agora eu tô bem. Tá rindo de ti mesmo, né? Gente, despertam ladrões de alegria. Se prepara, porque daqui a pouco o cenário pode mudar. Quando você desperta uma geração, se levantam os caçadores de geração também. Isso é muito claro e está na Bíblia.
quando Moisés começou a ser gerado, o inimigo, então, sabendo que um libertador estava sendo gerado, um libertador nasceu, o que o inimigo faz? Vamos matar essa geração de meninos. E aí você sabe muito mais do que eu, e nem é pela Bíblia. Você sabe dessa história por conta de uma música. Hoje o Quebete, Moisés não vai morrer. Sei que tu canta. O menino foi escondido. O menino não morreu, a promessa não morreu. A promessa que o Senhor tem para a sua vida, ela não vai morrer. Muitas vezes nós somos reativos, enquanto o inimigo, ele é ativo, ele é proativo. Presta atenção. Quando você está pensando em se levantar, o inimigo já está prontinho para te derrubar. Quando Moisés nasceu, o inimigo deu um jeito de matar toda aquela geração. Quando Jesus nasceu, e o inimigo soube que a promessa lá de Isaías capítulo 9, versículo 6, iria se cumprir. Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Quando esse menino vem ao mundo, o inimigo se levanta e ele é ativo, ele é proativo, ele fala: vamos matar esta geração. Matem todos os meninos até 2 anos de idade, e Jesus novamente é escondido. Novamente os sonhos, os planos de Deus são guardados. José, a mesma coisa. O inferno liberou uma sentença sobre ele. Precisamos parar José. E muitas vezes o inimigo usa para paralisar você quem está dentro da sua própria casa. Ele tenta paralisar você quem sabe das suas fraquezas. Ele tenta paralisar você e ele usa quem sabe aonde você sente mais dor, aonde vai doer mais. Não como Naamã, que a serva de Naamã, ao olhar as feridas do seu patrão, fala: ei, se ao menos você conhecesse o profeta. Ela viu as fraquezas do seu patrão e aí lhe direcionou para o Senhor. Muitas vezes quem sabe aquilo que você precisa aponta o dedo e lhe machuca, para te afastar do Senhor, para fazer com que você não viva os sonhos que o Senhor colocou na sua vida. Os irmãos de José passaram a odiar ele ainda mais por conta dos sonhos que ele recebeu. O problema não era José, não era por quem ele era. O problema que o inferno tem não é com você. Presta atenção. Você está passando lutas e dificuldades, não é com você, é por aquilo que você carrega. Está apanhando, está difícil? Pode ter certeza que é por aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Você carrega algo. Você carrega algo. Você carrega algo. É por aquilo que você carrega. O inferno, ele tem problema com os sonhos de Deus que você carrega. Mas pastor, como assim? Eu sozinho, sem os sonhos de Deus, eu vou ser somente mais um. Eu não ameaço nada. Mas o pastor Fernando, sonhando os sonhos de Deus, vou incomodar o inferno. Eu sonhando os sonhos de Deus, vou incomodar o inferno. Quando a sua casa vive o sonho do mundo, você não é ameaça para o inferno. Quando você escolhe crescer profissionalmente, ganhar dinheiro e esquece de Deus, você não é uma ameaça para o inimigo. Quando você escolhe ter um relacionamento que conforme o mundo conhece, você não é uma ameaça para o inimigo. Agora, quando você se posiciona
você se torna uma ameaça. A pior coisa para o nosso cenário é o conforto de um crente. Conforto é um impedimento não é um impedimento conforto não é um impedimento para o inferno. Muito pelo contrário. O inimigo ama uma igreja confortável. O inimigo ama um evangelho sem confronto. O inimigo ama você se olhar no espelho e falar: tá tudo bem. Ei, quando eu estou na zona de conforto, eu não construo nada. Quando José revela o seu sonho, um alarme soa no campo do inimigo. Precisamos parar este homem antes que ele se levante. Eu gosto muito de filme de guerra. Gosto também? É legal, né? E a maioria da estratégia do exército inimigo é descobrir qual é a arma mais poderosa do exército inimigo. Quando eles estão estudando, eles olham aonde que está a concentração de arma deles. Qual é a arma mais poderosa que eles têm? Por quê? Porque é essa que nós vamos ter que destruir primeiro. Nós não podemos dar tempo do inimigo preparar a sua melhor arma, porque se ele preparar, nós estamos ferrados. Ei, presta atenção, o inimigo tem a mesma estratégia com você. Ele quer derrubar você, porque a partir do momento que você se levantar e falar: eu vou pregar o evangelho, eu vou restaurar a minha família, eu andarei em santidade, você se torna uma arma contra o inimigo. Está fazendo sentido? Por isso nós precisamos nos posicionar. Sempre que você se tornar forte em Deus, sempre que você decidir se posicionar em Deus, as distrações vão tentar seduzir você. Quando você se posiciona em Deus, tudo ao seu redor parece que descamba. Não é verdade? Ei, não precisa me responder, mas sabe o que eu escuto semana após semana? Pastor, fiz um voto com Deus. A partir de agora, vou ser dizimista, pastor. Vou ser dizimista fiel. Vai dar tudo certo. Na outra semana bate o carro, os filhos ficam doentes, acaba o dinheiro, a mulher briga, é mandado embora, não tem mais cliente, os caras que iam pagar não pagam. Mas eu decidi. Quando o inimigo escuta o meu posicionamento, ele vai fazer de tudo para que eu não viva e não cumpra a minha promessa. E cabe a mim e a você entender que isso é um contra-ataque. Lembra que eu falei antes? A prova é uma prova e nós precisamos ser aprovados. Nós não podemos nos perder com a tentação. Sabe quem brincou com o perigo? Sansão brincou com o perigo. Sansão era um homem que tinha uma promessa sobre a sua vida. Ele era juiz, ele era um homem forte. E aí então ele começou a brincar com o perigo. Sansão, ele foi alvo de uma distração. O inimigo levantou Dalila para distrair Sansão. E aí então Sansão se deitou no colo de Dalila. Sansão se deitou no colo errado. A culpa não foi de Dalila, a culpa foi de Sansão, que preferiu se distrair ao invés de se guardar. Por vezes Dalila deixou claro aquilo que ela queria. Eu quero saber onde é que está a fonte da tua força. Ela falou para ele. E aí na primeira vez ele enganou: não, estou sob controle. Na segunda vez eu estou sob controle. Sansão brincava com o perigo. Muitas vezes a nossa geração, que é forte em Deus, está distraída. Está distraída. A gente brinca com os nossos limites. Eu brinco com o perigo, eu brinco com o limite. Queremos saber qual é o limite entre o santo e o profano. Aonde que começa a ser pecado, pastor? Aonde que começa a ser pecado? Até aqui eu vou, e daqui para cá é pecado, né, pastor? É assim que funciona? Pastor, explica para mim o que é pecado, o que não é pecado. Por quê? Porque nós queremos saber o limite do pecado. Ei,
Você não nasceu para viver no limite, você nasceu para viver na origem. É na origem que você precisa ir. Não se permita andar no limite, porque qualquer tropeço pode ser fatal para você. Busque a origem, e a origem é viver princípios. Você nasceu para viver princípios. Você nasceu para assumir um governo. Todo gigante que você nunca enfrentou precede um milagre que você nunca viveu. Você não entendeu? Tem alguém que está vivendo algo que você olha e fala assim: está impossível passar por isso. Pastor, é o maior gigante que eu já enfrentei. Pastor, é a maior dificuldade que eu já enfrentei. Pode ter certeza que isso vai preceder o maior milagre que você já viveu. O maior milagre na sua vida, ele está depois de você enfrentar o seu maior gigante. Então pega este alerta. Se existe uma dificuldade nova que se levantou para você, fica atento, porque tem algo novo que Deus quer usar você. Tem algo novo do Senhor vindo sobre a sua vida. Tem algo novo do Senhor vindo sobre a sua vida. Ei, tem algo novo do Senhor vindo sobre a sua vida. Isaías 43, 19. Essa é a palavra que eu preciso declarar sobre você nessa noite. Isaías 43, 19. Porque eu estou fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. Ele já está surgindo e você não está vendo. Você não está vendo Deus agir na sua vida e está tudo bem. Mas confie de que Ele está fazendo. E aonde era um deserto, eu vou abrir riachos no ermo. O Senhor está falando: em meio ao seu deserto eu vou abrir um rio de águas vivas. Algo novo está chegando, mas prepare-se, porque as retaliações também virão. Ataques novos também virão. Problemas novos também virão, de lugares diferentes. Pastor, que palavra, pastor? Era para me animar. Você quer uma palavra pastoral, confortante? Vem para o culto domingo de manhã. Mas eu preciso alinhar isso com você. Tem gente que desiste dos sonhos de Deus porque acha que não vai aguentar. Não é para você olhar para a sua capacidade. É para você olhar para o Deus que te colocou nesta situação. Ele está com você em meio ao seu deserto. Em meio às suas dores, João crescia e se fortalecia. Em meio às suas dores, você vai crescer e se fortalecer. Por isso, olhe para o Senhor. O inferno só vai tentar parar aqueles que têm potencial para abalar a estrutura do inferno. Isso deveria ser motivo de orgulho para mim e para você. Está apanhando? Coloca um sorriso no rosto. Quem consegue? Isso eu aprendi. E aí eu vou falar, eu aprendi com o Andy esses dias. Porque ele vive um princípio muito legal. Há um tempo atrás ele teve uma grande perda financeira por conta da empresa dele. Ele foi fazer um investimento, não deu certo esse investimento e ele perdeu. E ele tinha o lucro que ele ganharia desse investimento. Você entende o que eu estou falando? Ele fez um investimento e ele falou: disso aqui eu vou ganhar X reais. E aí ele foi lá e perdeu isso. Não tem como ganhar X reais. E aí, no meio da dor, no meio da perda, ele teve algo. É o inimigo querendo me paralisar. É o inimigo querendo me parar. Daí sabe o que ele fez? Num ato de fé. Era 4:30 da manhã. Eu recebo uma mensagem. No dia que ele perdeu, ele foi lá e ele dizimou sobre o lucro que ele nem teve. Roubaram tudo. Mas ele falou: se o inimigo quer me parar, é agora que eu vou acelerar. É agora que eu vou ser mais radical. Se ele quer me parar, é agora que eu vou enfrentar. Ele não vai ter força para me parar. Se ele acha que é forte, então ele vai ver a força do meu Deus. E a provisão veio, não veio? Daí ele abre o culto e fala: bati o carro. O inimigo está querendo parar. O inimigo precisa ser mais criativo com a gente, cara. Sabe por quê?
que a gente não vai parar. Só que muitas vezes ele vai pegar você na área que mais te machuca. Se ele sabe que ele pode te paralisar, fazendo com que você perca o seu emprego, Carlos, adivinha, o inimigo vai fazer com que você perca o seu emprego. E aí é a hora de você acelerar. Se ele sabe que vai fazer você parar, arruinando o seu casamento, ele vai fazer, é agora a hora de você se levantar e falar, custe o que custar, eu não desisto da promessa do Senhor. Eu não posso desistir, porque o inferno só quer batalhar contra quem tem potencial de destruí-lo. As aflições precisam colocar um sorriso no seu rosto. Colocar um sorriso no seu rosto. Se o meu chamado não está acontecendo, eu abro mão dele e depois eu tento de novo. Talvez você falou isso alguma vez na sua vida. Se a minha empresa não está rodando, eu vou abrir mão dela e depois eu tento de novo. Se o meu casamento não está bom, eu vou abrir mão dele e depois eu tento com outra pessoa. Ei, o Senhor não está chamando você para tentar de novo. O Senhor está chamando você para a origem, para você honrar a promessa que você fez, para você honrar os sonhos que Ele colocou. Entenda que nós não podemos descartar algo que Deus pediu para eu e você guardar. Não descarte aquilo que o Senhor pediu para você guardar. Deus confiou algo em você, então não descarte. Ele tem expectativa de gerar algo em você. No dia que você disse sim para o Senhor, no dia que você disse sim para os sonhos de Deus para a sua vida, não existe mais espaço para você viver os seus sonhos. No dia que você decidiu caminhar segundo a vontade de Deus, não existe mais espaço para as suas vontades. Não existe mais espaço para o seu querer. Não existe mais espaço para fazer você juntar o seu e o dele. É só o dele. Não tem mais como juntar o seu e o dele, é só o dele. Muitas vezes nós falamos, Senhor, eu quero viver os teus sonhos, desde que sejam conforme os meus sonhos. A partir do dia em que eu disse sim para os sonhos de Deus, eu não tenho mais espaço para os meus. Sabe por quê? Porque os meus sonhos são limitados. Os meus sonhos são racionais, são pequenos. E ainda que eu pense que os meus sonhos são maiores, são melhores do que os sonhos de Deus, eu estou errado. Porque a palavra nos promete que os sonhos deles são maiores, são melhores, são incontáveis. E quando alguém fala, abre mão dos teus sonhos para sonhar os sonhos de Deus, não parece ser um bom convite, não é verdade? Quando alguém olha para você e fala assim, ei, confia em Deus porque Ele vai prover, não parece ser um bom convite. A gente duvida. Eu estou convidando você a ser um discípulo radical de Jesus, a ser um discípulo radical do Senhor, a aceitar o chamado dele como um todo. Você pode declarar então comigo? Por favor, feche os seus olhos. Pai, eu quero viver os teus sonhos, Pai. Senhor, eu quero viver o teu querer mais do que eu quero viver o meu querer. Senhor, eu quero viver o teu querer mais do que a minha vontade. Deus, eu quero viver os teus sonhos, Senhor, por mais que eles pareçam ser uma loucura, por mais que ao olhar de uma maneira racional, Senhor, eu não consigo ver saída e alternativa. Senhor, eu quero viver em fidelidade com a tua palavra, em fidelidade com o teu querer. Amém, Jesus. João 15 fala, se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu vou ler de novo. E eu quero que você vá para casa com a clareza de João 15 sobre a sua vida. Se você permanecer em Deus e a palavra do Senhor permanecer em você, aquilo que você pedir lhe será concedido. Algo tremendo eu tenho aprendido nos últimos anos. Se eu permanecer nele e ele em mim,
Se eu permanecer em Deus e Deus permanecer em mim, aquilo que eu pedi é exatamente aquilo que Ele já quer me dar. Eu não consigo pedir algo que Ele não quer me dar, porque a palavra dele está em mim. Então eu vou pedir aquilo que Ele já quer me dar. Quando eu sou um com Deus, eu tenho a mente de Deus, eu tenho os princípios de Cristo, a vontade de Cristo, os desejos de Cristo e os sonhos de Cristo para mim. O que você for pedir, pode ter certeza que já é aquilo que Ele quer dar para você. E a partir de agora, você entenda, a partir dessa noite, que quando você disse sim para os sonhos de Deus, não existe mais espaço para os teus sonhos. Comece a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Comece a viver os sonhos de Deus para seu relacionamento. Comece a viver os sonhos de Deus para aquilo que Ele tem para você.